palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Queridos, nós estamos chegando ao final do livro de Apocalipse. E por mais que o capítulo 22 seja a conclusão de todo esse livro, esses primeiros versos eles estão ligados ao capítulo 21. Na realidade, a seção referente à conclusão do livro, ela parte do verso 6 em diante, onde nós estamos vendo aqui algumas palavras do anjo e do próprio Cristo, dizendo da certeza daquela profecia, da importância daquele livro, e de que as coisas iriam continuar a ser como eram até a sua vinda. Nesse, acho que 1 ano e meio, né, e principalmente nesses últimos meses, nos finais do livro do Apocalipse, nós temos ali uma descrição. Às vezes é difícil você tirar uma lição dessas descrições que nós vemos aqui. Nós tentamos, ao máximo, dentro da nossa própria limitação, extrairmos do texto bíblico algumas coisas que sirvam de instrução e de lição para nós. Mas uma coisa com certeza, principalmente esse verso final, seria um resumo, uma descrição de tudo que foi falado anteriormente a respeito da Cidade Santa. Isso serve de consolo para nós. Esses versos que nós vamos ler aqui, além de consolar o nosso coração, é a expectativa da certeza daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas quando Ele voltar. Esses primeiros 5 versos, como eu falei anteriormente, eles são parte do capítulo anterior, do capítulo 21, que ele está descrevendo a Nova Jerusalém. Nessa seção do capítulo 22 aqui, nós vamos encontrar referências conclusivas ao trono de Deus sediado na Cidade Santa. A cessação da noite e da luz divina e da luz divina que vai brilhar para sempre. Os santos desfrutando, como nós vemos aqui, plenamente da beleza da nova criação, na qual eles vão reinar eternamente. E aqui, isso é interessante, temos um quadro do Jardim do Éden. O livro, a Escritura Sagrada, ela começa com a revelação de Deus a respeito do homem no paraíso. Adão e Eva no paraíso, com a árvore da vida e um rio que regava aquele jardim. A sua revelação vai terminar da mesma forma, com um quadro dos redimidos, nesse jardim renovado, com a árvore da vida e o rio fluindo do trono de Deus. Eu estava conversando com o Tiago na parte da manhã, que era uma coisa que eu estava pensando. O que nós vemos no Éden lá é uma imagem, é uma representação de todo o Evangelho. E mais em particular aqui, nessa descrição ali do Éden, que nós vemos lá em Gênesis. Aquela descrição ali, na realidade, ela apontava para a Cidade Santa, para a Nova Jerusalém. A gente pode imaginar muita coisa e pensar muita coisa, mas existem algumas coisas que não dá para imaginar, porque não aconteceram.
A palavra de Deus diz que quando o homem foi criado, ele foi criado, e nós entendemos isso, ele não tinha experiência da morte. E a perspectiva era uma vida eterna. Só que ele não viveu essa vida eterna no paraíso. Se ele não viveu, não era para ter vivido. Era para ter acontecido tudo como aconteceu. Todas as coisas que aconteceram estavam determinadas. Não tinha como ser diferente. E aí a gente poderia especular. Mas a perspectiva não era que o homem ali, se ele não pecasse, ele viveria eternamente. É o que a gente entende da leitura do texto bíblico. Mas se nós formos ver, não foi isso que aconteceu. Mesmo porque na Nova Jerusalém o homem não teria mais um corpo tendente ao pecado. Adão foi criado em perfeição, não foi? Foi. Mas ele tinha a possibilidade de pecar. Ele não tinha pecado no seu coração, mas ele tinha a possibilidade de pecar. Na Nova Jerusalém vai ser impossível o homem pecar. Tudo que nós vemos ali no Éden, na realidade, por mais real que seja, e é uma imagem do novo paraíso, do paraíso restaurado, da Nova Jerusalém. E é isso que a gente vai ver aqui. A revelação começa com o Jardim do Éden, com o homem vivendo ali na presença de Deus, a árvore da vida e um rio que regava o Jardim do Éden. A revelação termina da mesma forma, com o homem em comunhão com Deus, o rio da vida e a árvore da vida. Verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nós vamos perceber que essa é uma maneira simbólica de descrever o reinado da vida eterna na época futura. Se nós nos lembrarmos que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica, é uma linguagem alegórica, nós vamos perceber que os elementos que estavam presentes e que estão presentes aqui também no Jardim do Éden apontavam para essa nova Jerusalém, para esse paraíso restaurado, para essa época futura. Eram símbolos do que haveria de vir. Olhando por essa perspectiva, nós jamais poderíamos afirmar que o decreto divino da eleição e da reprovação eterna ocorreu depois da queda do homem. É o que na teologia a gente chama de infralapsarianismo. Por quê? Porque existem alguns teólogos que dizem o seguinte: Deus criou todas as coisas e o plano da redenção foi feito no momento da queda. No momento da queda, Deus planejou e estruturou toda a história da redenção. E aí você tem um grupo de teólogos que fala que não. E aí são chamados de supralapsarianismo. O plano da salvação, o plano redentivo, foi feito antes mesmo de tudo ser criado. Quando nós olhamos para essa perspectiva, quando nós olhamos e vemos que o Éden, que tudo que estava ali no Éden, tudo representava o Evangelho e a perspectiva futura, nós só podemos entender que antes de Deus criar todas as coisas, ou melhor, quando Deus criou todas as coisas, Ele já cria nessa perspectiva de ser uma imagem, um símbolo daquilo que haveria de vir. E é tão interessante isso, porque eu até já falei isso aqui, que até ali a questão do homem, quando o Senhor entrega a mulher para o homem, diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e tornarão os dois uma só carne. E lá em Efésios capítulo 5 o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas eu estou me referindo a Cristo e a igreja.
E ali, naquela atitude do homem, nós vemos representado a imagem do Evangelho, Cristo abandonando, deixando a sua glória, deixando o Pai, se unindo com a sua igreja e tornando uma só carne com o seu povo. Ali nós tínhamos a imagem do Evangelho. Como em todo o livro de Gênesis, nós temos esse relance do Evangelho. E ali no Éden, a perspectiva do paraíso futuro. Então aquela árvore da vida que estava ali no meio do jardim, o rio que é ali retratado em Gênesis 2, que passava por aqueles 4 lugares na terra de Pison e tal, e situava aquele rio ali que passava entre o jardim do Éden. Todas aquelas coisas ali apontavam para a Nova Jerusalém, para aquilo que nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque antes da queda, todas as coisas foram criadas já com a perspectiva da vida vindoura, que está sendo revelada aqui no livro de Apocalipse. Tudo aconteceu como deveria acontecer. Uma vez, um teólogo, não lembro o nome, quem, mas falando sobre isso, ele disse que nós só iríamos conhecer a graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus se o homem tivesse caído. Senão jamais teríamos essa experiência. E aí você vê o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 9, dizendo, se Deus querendo mostrar, dar a conhecer a sua ira e demonstrar o seu amor, a sua misericórdia, predestinou, escolheu vasos de honra e vasos de desonra. As coisas aconteceram, estão acontecendo como tem que acontecer. Não era para ser diferente. E aí ele diz assim, e me mostrou o rio da água da vida. E nós vamos perceber na Escritura que rio é comumente símbolo de vida no pensamento bíblico. O salmista lá no Salmo 46, verso 4, ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Em João, se referindo a Apocalipse, com certeza, em João capítulo 4, verso 10 e 14, Jesus também fala de uma água da vida que ele oferece aos homens. E o texto diz assim, João capítulo 4, 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. No verso 14 ele diz assim, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa água que nós estamos vendo aqui, que é Cristo quem dá, que representa o próprio Cristo, representa a própria vida eterna, ela está aqui, na cidade santa. Um rio que corre, que sai do trono de Deus. Lá em Ezequiel, abram aí Ezequiel 47. Ezequiel, na sua visão da Nova Jerusalém, nós vamos ver que a visão ali de Ezequiel, a partir do capítulo 40, é a visão da Nova Jerusalém, e alguns aspectos semelhantes aqui, e outros que diferenciam. Mas ali nós vamos perceber que é a visão da Nova Jerusalém. E lá também havia um rio. E esse rio estava fluindo debaixo do templo, que não se encontrava em Jerusalém. Mas esse rio trazia cura e vida às águas do Mar Morto. Todas essas coisas são símbolos. Eu não sei se vocês conhecem, devem conhecer, né? A história do Mar Morto. O Mar Morto é um ajuntamento de água que, pela sua salinidade, não há vida ali. É interessante quando as pessoas vão para aquela região, eles gostam de nadar ali naquele lugar, porque ninguém se afoga ali. Não tem como se afogar ali. Por causa do alto teor de sal e outros componentes, creio eu, que fazem com que a vida ali seja impossível. A imagem aqui de Ezequiel, abra aí 47,
7 a 9, e verso 12. É de um rio que está fluindo ali e que trazia cura e vida às águas do Mar Morto. Ele diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado do altar. Versos de 7 a 9. Todavia, tendo eu voltado, eis que à margem do rio haveria grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. A imagem que nós temos aqui de Zacarias, de Ezequiel, é a mesma que nós estamos vendo aqui em Apocalipse. Por quê? Porque elas estão apontando para essa cidade, para esse reino, para esse mundo vindouro. O profeta Zacarias também profetizou no capítulo 14, verso 8 e 9, falando deste rio, fluindo de Jerusalém para o oriente e para o ocidente. Ele diz assim: naquele dia também sucederá que correrá Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor, olha o que diz aqui, será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Todos esses textos do Velho Testamento, eles estão apontando para essa nova Jerusalém, para esse mundo vindouro, para o momento em que o Senhor vai reinar e que nós, crentes, estaremos com Ele eternamente, reinando com Cristo. E aí, nessa perspectiva, o rio da vida na Nova Jerusalém é uma figura para se dizer que a morte foi abolida, que todo mal proveniente do pecado e da morte, todo mal que era proporcionado por essa morte, foi abolido, e que agora, nesse momento, ali, a vida reina soberana e abundante. E não é à toa. Por quê? Porque esse rio da água da vida, ele sai da onde? Ele sai do trono de Deus e do Cordeiro. E por que esse rio sai do trono de Deus e do Cordeiro? Jesus disse que dele sairiam rios de águas vivas. E por quê? Porque Ele é a origem de toda a vida. É nele que todas as coisas existem, tanto a nossa vida espiritual, ou seja, a nossa conversão, quanto a nossa vida física, a criação, todas as coisas vieram de Cristo. A vida provém dele. Lá em Romanos capítulo 11, verso 36, a palavra de Deus diz assim: porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É interessante porque nós estamos vendo o texto aqui, dizendo que esse rio sai do trono de Deus e do Cordeiro. São duas pessoas divinas ocupando um só trono. E por quê? Porque Deus é um só. Apesar de subsistirem três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são a mesma pessoa. Mas o texto diz lá no verso 2 que o rio corre no meio da praça. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, semelhante à descrição que nós vemos aqui no Velho Testamento. Nós não podemos entender essa linguagem de forma literal. Não dá para entender de forma literal.
nós estamos percebendo claramente que o que ele está querendo dizer aqui com essas imagens expressa que a vida eterna, ela é central na Nova Jerusalém. Quando ele diz que no meio da praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, nós vemos, paralelamente ao Éden, que Deus plantou a árvore da vida no Éden. E depois que o homem pecou, ele exclui o homem de acesso a essa árvore da vida. Como diz lá, verso 22 do capítulo 3 de Gênesis. Então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O homem é proibido agora de participar ali do Éden. Ele não pode mais ficar ali porque a árvore da vida está ali. E ele não poderia tocar naquela árvore e comer daquele fruto, porque se ele comesse daquele fruto, não haveria para ele redenção. E é interessante porque você vai ver no pensamento judaico que o homem teria acesso, esse era o entendimento deles, que o homem teria acesso novamente a essa árvore da vida, cujo seu fruto dava vida eterna. E se nós formos perceber, mais uma vez, por mais que aquela árvore que tinha lá no jardim fosse uma árvore física, ela estava representando algo muito mais físico, algo espiritual, que era Cristo. Jesus trouxe essa vida eterna com a sua obra. Essa referência que nós temos aqui, árvore da vida, significa a consumação do que Cristo conquistou com a sua missão. Se nós abrirmos João capítulo 3, abra aí o texto de João, capítulo 3, verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se nós abrirmos João capítulo 6, verso 54, a palavra de Deus diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E lá em João capítulo 11, ainda no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26, a palavra de Deus diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. Foram impedidos de tocar a árvore da vida. Mas na cidade santa, no jardim da cidade santa, todos terão acesso e terão direito a essa árvore, a comer do seu fruto. Abram aí Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Qual foi o pecado dos nossos primeiros pais? Comer o fruto. E aqui nós somos chamados a comer também o fruto da árvore da vida. Isso não é à toa, meus irmãos. Por que na ceia diz: tomai e comei, este é o meu corpo? Percebam que a imagem é a mesma. A imagem que nós temos ali no Éden, da destruição, é a mesma imagem que nós temos na restauração. O homem tomou e comeu o fruto proibido. Agora ele toma e come o fruto da árvore da vida, que é Cristo. Tomai e comei, esse é o meu corpo,
que é dado por vós. Mas no verso 2 ele diz que essa árvore produz 12 frutos. E mais uma vez aqui nós temos a descrição de Ezequiel 47, verso 12, que diz assim: junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. O que nós estamos vendo aqui significa que a árvore, ela não passará por aquele ciclo normal de fertilização, floração, crescimento do fruto, colheita, que acontece em geral 2 ou 3 vezes por ano, quando muita, 1 ou 2 vezes por ano. É assim que as árvores produzem. Mas aqui essa árvore, ela vai produzir em todos os meses do ano. Mas no céu não vai ter tempo, contagem de tempo. Não vai ter contagem de tempo. Mas hoje nós contamos o tempo. E a maneira de dizer que não vai haver limites, ou seja, o triunfo completo da vida sobre a morte se manifestará eternamente no jardim do Éden, restaurado na Nova Jerusalém. E ele mostra isso como a produção da árvore do seu fruto, que não vai ser um mês ou outro, mas em todos os meses do ano, ou seja, eternamente vamos ter desse fruto. Eternamente nós vamos comer desse fruto, ou seja, a vida eterna vai reinar. E nós viveremos eternamente. E ele diz que esse fruto é para a cura dos povos. É interessante que em Ezequiel, no texto que nós acabamos de ler, a função principal era dar fruto para a alimentação, e aqui a ênfase também é na cura dos povos. Mais uma vez nós temos aqui um contraste entre o mundo futuro e o que nós vivemos hoje. O que nós vivemos hoje? Um tempo cheio de pessoas que sofrem e morrem. Um período de dor, de sofrimento. Em Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, quando ele fala que é para a cura das nações, podemos dizer aqui que ele está dizendo que essa árvore servirá para a cura do corpo e da alma. Ou seja, os nossos corpos não serão corpos mais limitados pelo pecado, onde teremos a necessidade de comer, sentiremos dor, nos entristecemos. Não! Essa árvore serve para curar os nossos corpos, ou seja, a imagem da vida eterna nas nossas vidas e na nossa alma também. O pecado jamais não vai jamais nos alcançar. Nós viveremos em vida santa. Não seremos como Adão, com a possibilidade de pecar. Seremos impecáveis. Porque jamais na Nova Jerusalém, na nova criação, o pecado vai nos alcançar. Ele foi completamente extinto. E o golpe derradeiro foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa linguagem que estamos vendo aqui é uma linguagem que aponta para a maldição que repousou sobre a raça humana ali, depois da queda do homem no paraíso. Entretanto, a árvore do paraíso restaurado, ela vai prover cura para as nações. A árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe desgraça, mas a árvore da vida vai trazer vida, significando que os seus habitantes, os habitantes da Nova Jerusalém, aqueles que vão ter acesso a essa árvore, eles vão desfrutar de uma vida eterna, isento de qualquer necessidade física ou espiritual que temos hoje. Essa revelação é maravilhosa, queridos.
é a revelação do paraíso e do seu fruto imperecível, fonte de perfeita satisfação e cura. Sabe o que é, em momento algum na sua vida, vir nenhum pensamento mau? Sabe o que significa não ser mais tentado pela sua própria carne ao pecado? Quando Jesus veio ao mundo, Jesus era santo, era Deus. Santo em completa perfeição. Espiritualmente falando, sim. Fisicamente, não. Porque ele reduziu-se à humanidade. E é interessante pensar, porque em Cristo não havia maus pensamentos. No julgamento do Senhor Jesus, quando ele julgava e exercia justiça, não havia parcialidade. Ele era justo, era reto, porque era Deus. Santo. Lutero, se eu não me engano, acho que foi Lutero que disse isso, que nós não podemos evitar que um passarinho pouse na nossa cabeça. Não tem como você evitar. Você está passando na rua, se um passarinho quiser passar, ele vai fazer isso. Você não tem como evitar isso. Mas você pode evitar que ele faça ninho. E ele faz essa comparação com o pecado. Nós não podemos evitar que pensamentos maus venham na nossa mente. Às vezes pela sugestão do diabo, às vezes pela nossa própria carne. Mas como crentes em Cristo, nós podemos evitar que esse pensamento faça morada em nós. Jesus não tinha isso. As tentações que vinham sobre ele eram tentações externas, porque ele era santo. Mas ele se fez limitado fisicamente. A humanidade de Cristo é verdadeira. Da mesma forma que ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Então ele tinha fome, ele tinha sede, ele se cansava, ele morreu. E quando ele ressuscita em glória. E na realidade, na sua ressurreição, ele é aquilo que nós vamos ser. Nós não seremos mais incomodados pelo pecado, porque ele não mais vai existir. Todos os seus pensamentos e todas as suas conclusões serão santas. O seu corpo não será mais limitado pelo cansaço. Às vezes chegar domingo à noite e estar cansado para a pregação. Porque às vezes tivemos uma vida corrida durante a semana. E eu não estou falando de pecado, não. Porque às vezes o próprio domingo foi um domingo cansativo, porque estávamos na obra do Senhor. Estávamos trabalhando para o Senhor, ou visitando, ou instruindo, ou fazendo qualquer outro tipo de atividade voltado para esse dia. E quando chegamos aqui, nós nos cansamos muitas vezes. Às vezes temos dificuldade de ouvir a pregação, porque o nosso corpo está cansado. Até mesmo o pastor que está pregando aqui, o cansaço às vezes, isso influencia até na disposição da pregação. Fora as doenças. João não está aqui no culto. E por quê? Porque ele não pode subir a escada. Renata não está aqui, está no hospital. E eu poderia citar outras pessoas que não estão aqui por algum problema ou por alguma impossibilidade física. Essas coisas não vão mais existir, queridos. Nós não teremos mais essas limitações. Porque a árvore da vida, ela produz 12 frutos, dando o seu fruto sempre, em todo o tempo, para a cura dos povos. Não que no céu nós precisemos ser curados. E quando estivermos lá
com o Senhor, estaremos com o corpo transformado. Mas essa é a maneira, essa é a linguagem que João escolheu, que o Espírito Santo escolheu, para mostrar que nesse mundo nós precisamos tanto do lenitivo para a alma quanto para o corpo. Mas lá no reino de Deus, nós não vamos precisar disso. Nós não teremos essa necessidade. Olha o que o verso 3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. João continua contrastando a nossa época, a sua época presente, a época vindoura com a vinda do Senhor, a época presente com a vinda do Senhor. Nossa época, esse mundo é caracterizado pelo mal, pelo pecado e por muitas coisas que foram amaldiçoadas por Deus. Mas na época vindoura, na era vindoura, as condições estarão totalmente diferentes, totalmente transformadas, e nunca mais haverá qualquer maldição. Como profetizou Zacarias no seu capítulo 14, no verso 11, assim: habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. É tão interessante porque depois que essa é a primeira vez que eu faço a exposição do livro de Apocalipse. Tenho 15 anos de ministério, ou um pouco mais. Primeira vez que eu faço a exposição do livro de Apocalipse. E é tão interessante, porque eu acho que seriam os livros que a gente tinha que ler primeiro: Gênesis e Apocalipse. Porque depois que você lê esses dois livros, você entende tudo. Todas as promessas no Velho Testamento para Israel, algumas que se concretizaram ali momentaneamente, mas que não foram completas, mas que foram somente um símbolo, uma imagem da Nova Jerusalém. Como nós estamos vendo aqui nesses profetas, em Zacarias: habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Jerusalém físico era para ser a imagem do Jerusalém espiritual, e de certa forma foi. Mas jamais poderia Jerusalém físico suprir tudo aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de Jerusalém nas Escrituras. Por quê? Porque a visão não é daquele momento. E lá em Hebreus ele diz assim: se os nossos pais lembrassem de onde tivessem saído, teriam vontade de voltar, mas eles estão almejando uma pátria superior. Abraão já entendia que Jerusalém, que a terra não representaria a terra que nós vamos receber nesse mundo, mas no mundo vindouro. Os judeus e os muçulmanos, árabes, seus primos, estão lutando pela terra até hoje. Uma terra que foi dada a eles. Mas eles não deveriam estar tão ansiosos por essa terra. Eles lutam por ela porque entendem que essa terra é direito deles. Essa é a grande problemática ali no Oriente Médio. A terra é nossa porque o nosso Deus nos deu. E eles lutam para garantir o seu direito à terra. Mas se eles percebessem que a promessa do Evangelho, essa terra que lhes foi prometida, é só uma imagem daquilo que haveria de vir, eles estariam lutando para possuir essa nova Jerusalém. Como diz lá Mateus 11:12, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Mas por que não haver mais maldição? Porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali. É a presença do próprio Deus, o trono da glória. Neste mundo, querido, a alegria dos redimidos. No mundo por vir, a alegria dos redimidos será o culto que eles prestarão eternamente ao Senhor. A maldição estará para sempre suspensa por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário.
E aí ele diz, verso 4, diz assim: contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Nós vamos perceber que a meta, a esperança e a meta principal da salvação individual, você vê isso na Bíblia, é contemplar Deus, é ter uma visão de Deus, é ver a Deus. E é tão interessante que lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, ele vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Escritura ela vai dizer que homem algum, ou melhor, nenhum nesse mundo viu a Deus. Mas João está dizendo que nós vamos contemplar a face de Deus. Ou seja, Deus vai manter uma relação com o seu povo que é a mesma que ele tinha lá com o homem antes da queda. Quando ele caminhava e dialogava com Adão. Na Nova Jerusalém, nós veremos a face de Deus. E todos aqueles que vão ver a face de Deus é porque têm os seus nomes gravados. Eles são servos do Senhor. Eles têm o nome de Cristo escrito em suas frontes. E é por isso que eles vão ver a Deus. O Cordeiro, ele redimiu o seu povo e trouxe o seu povo à presença do Pai. E através de Cristo, os santos terão o privilégio de ver Deus na eternidade. Porque essa é a máxima da beatitude, da santidade nas Escrituras. Contemplar, ver a face de Deus. E eles vão fazer isso porque eles são habitantes da Nova Jerusalém. Eles pertencem ao Senhor. E por fim, nessa descrição final da Nova Jerusalém, ele diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Na Nova Jerusalém, queridos, a presença radiante de Deus fará com que qualquer luz seja desnecessária. Através da sua glória, o Senhor vai brilhar nesse mundo. E esse mundo não vai precisar do sol, nem da lua, porque o Senhor com a sua glória vai iluminar esse dia. E não vai haver escuridão. E a gente percebe que noite e dia dá a ideia de quê? De tempo. Se você pegar lá Gênesis capítulo 1, como é que começa? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus criou o quê? O dia, depois cria a noite. Percebam que ao criar todas as coisas, criar esse mundo, o Senhor colocou o tempo nele. E a noite e o dia faziam separação entre o dia, entre uma coisa e outra, na duração, na contagem do tempo. Mas agora estamos numa era de eternidade. Não existe mais tempo. O tempo será insignificante. O tempo não mais existirá. Não precisaremos mais contar as eras. Por quê? Porque viveremos eternamente. Estaremos vivendo na eternidade com o Senhor. E aí, queridos, tudo que pertencia a essa antiga criação já não mais vai existir. No mundo restaurado, não haverá necessidade de descanso, não haverá sono, nós teremos uma energia inesgotável para servir ao Senhor e louvar seu nome para sempre. A Escritura diz que reinarão pelos séculos dos séculos. Nós não temos muitos detalhes sobre como será esse reinado, mas provavelmente iremos fazer o que no Éden nos foi ordenado. Lá no capítulo 1, verso 26. Tenha domínio sobre os peixes do mar e sobre toda a criação. Nós teremos o domínio sobre toda a criação, servindo ao Senhor e aos seus propósitos eternos. Queridos, o que nós podemos tirar disso aqui? Essa é a nossa esperança.
É a certeza que nós temos. Por mais que essa linguagem seja uma linguagem extremamente simbólica, extremamente alegórica, difícil de nós mensurarmos, né? Difícil de nós determinarmos como é que vai ser assim, vai ser assado, né? Será que teremos acesso direto ao céu, né? Seremos como o Senhor Jesus, aparece num lugar, some no outro, e as pessoas ficam, provavelmente essas coisas vão acontecer sim, mas isso não é o mais importante. Essas coisas serão consequências, se forem dessa forma, que provavelmente serão, né? Mas se forem dessa forma, essas coisas são secundárias. Esses dias eu estava vendo um programa documentário. Eu gosto muito de ver documentário, né? E geralmente eu vejo esses documentários depois que eu estudo, lá para meia-noite, 1h da manhã. Eu gosto de estudar à noite. Eu tenho mais 2 períodos que eu gosto de estudar, na parte da manhã e a partir das 5 horas da tarde, de 4 em diante. É o horário que eu mais produzo, é o horário que eu mais gosto de estudar, né? Apesar de nem sempre começar nesse horário, às vezes ter que começar antes e varar aí, né? Então quando dá 10 horas, 10h30, eu falo, não, chega, acabou. Às vezes não dá, porque tem que dar um descanso. E aí para relaxar antes de dormir, né, porque a cabeça está assim, né, girando, eu gosto de pegar um documentário de bicho, né? E uma vez eu estava vendo um documentário que tem na Discovery, acho que é o Azul Profundo, Azul Profundo do Mar, alguma coisa assim. E aí um mergulhador entrando dentro de uma caverna subterrânea, uma coisa assim linda, sabe, fora do comum, uma coisa assim que eu nunca, primeiro porque eu não sei nadar, né? Segundo asmático, jamais ia poder entrar, né? Se bem que você está ali com um equipamento de mergulho, mas aí eu pensei assim, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eu vou ter tempo de contemplar a natureza, de apreciar a natureza com toda a paciência e ver na natureza a divindade e o poder de Deus. Eu não sei como é que vai ser no futuro, mas com certeza nós vamos aproveitar da criação de Deus. E esse proveito que nós teremos, isso não é o objetivo principal. Esse proveito que nós teremos estará voltado para a glória e a adoração de Deus. Nós estaremos eternamente na presença do Senhor, servindo ao Senhor em culto, em adoração. Eu sei que para muita gente, e se é assim, eu me entristeço, mas eu sei que para muita gente o culto é enfadonho. Eu sei que para muita gente cantar louvores a Deus é chato. Mas para os crentes, isso é como é bom às vezes você estar no profundo poço, né? Você está ali, é como se Satanás estivesse pisando na sua cabeça. Você abrir o livro de Salmos e começar a ler aquele livro e cantar aqueles cânticos. O que Maria não sentiu e o que os discípulos e todas aquelas pessoas que contemplaram Jesus em carne, como aquela mulher que chorava aos pés de Jesus, ungia o Senhor Jesus e limpava os seus pés com seus cabelos. O que ela não estava sentindo dentro dela? Aquele sentimento de adoração, de prazer de estar na presença de Deus. Isso, queridos, aquilo que os discípulos de Emaús sentiram, não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? É dessa forma, queridos, que nós vamos viver eternamente na presença do Senhor, gozando e se deliciando da ação do Espírito Santo
nas nossas vidas. Essa é a nossa esperança. Essa é a certeza da nossa salvação. E é isso que está preparado para aqueles que amam ao Senhor. Às vezes nós nos agarramos tanto a essa vida. Nós vivemos 30, 40, 80 anos. Às vezes 90. Alguns até chegam a 100. E como nós nos agarramos aqui, como nós gostamos desse mundo. Por quê? Porque por mais que seja um mundo caído, a bênção de Deus está sobre ele. É um mundo criado por Deus. Agora imagine no mundo vindouro. Não há como comparar. O apóstolo Paulo disse que foi ao terceiro céu, não sabe se em espírito ou fisicamente. Foi uma visão, algo assim tão tremendo na vida dele. E ele disse que eu vi coisas que ao homem é lícito mencionar. É isso, queridos, que nos espera. É isso que nos espera. É essa recompensa que nós teremos. Viver nesse mundo de pecado, lutando contra o pecado, servindo ao Senhor. Nós teremos o nosso descanso. E nesse descanso, nós aguardamos o Senhor. Vamos orar.